Deus abençoe a todos que nos assistem agora, que a bondosa mão do Senhor esteja sobre você e toda a sua casa. Existem várias ferramentas na Bíblia que nós podemos usar no nosso dia a dia. E eu gostaria de falar de uma delas nesta hora. No livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 5, vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinham acampado. Ou seja, o seu sogro, logo disse, ele não estava naquela localidade, Moisés, então o seu sogro traz os seus filhos, assim como a sua mulher, para fazer uma espécie de visita para Moisés, para ver como é que andavam as coisas. E Moisés conta relatos para ele de como Deus tinha feito. Você pode ler essa história aí um pouco mais para trás, do capítulo 18, você vai ver uma passagem, um texto que entre os cristãos é bem conhecida, dizendo que a boa mão do Senhor, é o que ele relata ao seu sogro, tinha sido favorável a eles e como eles tinham sido livrados do povo egípcio pela bondosa mão do Senhor. Você vai encontrar no versículo 10 que diz assim: E Jetro disse: Bendito seja o Senhor que nos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo das mãos dos egípcios. Jetro se alegra por tudo que ele tinha ouvido de Moisés, seu genro. No versículo 13 diz assim: E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés ao seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. No versículo 16, quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhe declare os estatutos de Deus e as suas leis. E o sogro de Moisés disse: Porém, o que você faz não é bom. Veja, Moisés estava fazendo a obra de Deus. O seu sogro observa ele ali, e observou o dia inteiro, que você fala desde de manhã até a tarde, até a noite. E ele fala: o que você faz não é bom. Tem muita gente que pode estar fazendo a obra de Deus achando que está fazendo uma coisa boa, mas por si só traz problemas. Por que eu digo isso? Que no 18 ele fala assim, ó: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Não, tu sozinho não podes. O que é que está acontecendo aqui? Lembra do título da mensagem que eu coloquei? Por que é que essa vida pode melhorar? Por que é que a sua vida, por que é que a nossa vida pode melhorar? Ela pode se nós usarmos uma ferramenta chamada feedback. Feedback. Essa palavra de origem inglesa, ela tem uma espécie de linha de retorno. Uma resposta em relação àquilo que foi perguntado. Ou seja, é enviado algo e algo fiel, na maioria das vezes, volta. E quando aquilo volta, ou seja, aquela resposta, você tem um feedback, uma linha de retorno. Muitas vezes perguntando e outras vezes não. Essa ferramenta na palavra de Deus é poderosa. Veja que Jetro, ele olha para o seu sogro Moisés, observa e fala: o que você faz não é bom. Você vai desfalecer. E não basta só ele falar o que está acontecendo, olha o que aparece no versículo 19 do capítulo 18. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Ué, mas Deus não era? Olha que detalhe. Se tu, pois, pelo povo diante de Deus, eleva tuas causas a Deus. Ok? 20. E declara-lhe os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade que odeiem a avareza. Olha que interessante, para não haver aqui uma espécie de suborno. Que odeiem a avareza e põe-nos sobre eles os maiores de 1000, maiores de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem entre o povo em todo o tempo, e seja que todo esse negócio grave tragam a ti. Mas todo negócio pequeno, eles julguem. Assim a ti como
também aliviarás a carga deles, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, aí ele fala, busca confirmação com Deus. Olha que interessante. Poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar, ou seja, voltará para suas casas. E Moisés deu ouvidos ao seu sogro e fez tudo quanto lhe tinha dito. Feedback. Palavra poderosa. Uma ferramenta poderosa. Você pode usar isso a seu favor. Feedback. Eu poderia separar muitos textos da Bíblia, mas escolhi um outro de alguém que é conhecido por um grande líder. Eu quero lembrar aqui que, como esse estudo é voltado para pequenos grupos, para você poder evangelizar alguém, para um culto doméstico, para você discutir uma roda entre amigos, eu não vou entrar aqui muito em assuntos teológicos, ok? Em assuntos técnicos. Essa não é a ideia do nosso vídeo, ok? Uma outra palavra aparece no livro de Neemias. Quem é Neemias? Um grande líder. Livros são atribuídos à maneira com que Neemias liderava. No capítulo 1 de Neemias, versículo 1 diz assim, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando ele em Suzã, a fortaleza, no 2, que veio a Anani, um de meus irmãos, e ele, alguns de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam do cativeiro, e que restavam, e acerca de Jerusalém. Ou seja, Jeremias aqui, só para você ter uma ideia, era copeiro do rei, ele estava numa outra localidade, tinha sido trazido como escravo, e os seus irmãos, que ele, alguns chamavam de irmãos por causa da tribo, um outro costume, e eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, como eu disse, ficaram lá e que restaram do cativeiro, e alguns voltaram do cativeiro. Então ele faz uma pergunta, quase como essa corriqueira nossa: e aí, como é que está o povo lá? Como é que está aqueles que restaram, depois de tudo aquele problema que eles tiveram, como é que está o povo? Essa era a pergunta de Neemias. Ao versículo 3. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Ao 4. Capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele faz uma pergunta, e essa pergunta aqui agora que ele faz, ou seja, esse feedback que é vindo depois, já não é de algo de agora, é de um tempo. Ele fala: e aí, como é que está o pessoal lá? Eu quero lembrar que é uma frase que diz o seguinte: não mexa no meu silêncio, se você não pode lidar com o meu barulho. Ele mexe no silêncio dos outros, ele me diz: como é que está o povo lá, os que restaram no cativeiro? Ele fala: então o seu irmão diz a ele: eles estão em grande miséria. Mexendo no silêncio, o barulho que se ouve agora incomoda Neemias a tal ponto que ele jejua e chora, orando ao Deus dos céus. Se você continuar a história, você vai ver que ele teve uma atitude. Mas esse não é o meu intuito aqui agora. O nosso intuito agora é falar sobre feedback. O feedback, a linha de retorno que ele tem é: não estão nada bem. Então, inicialmente, antes de ter uma atitude concreta, na sua atitude que parece ser passiva, primeiro ele fala: vou jejuar e orar perante Deus dos céus. Por quem? Por aqueles. Que feedback era esse? Um feedback agora de alguém que ele não via. Repara que em relação ao feedback de Jetro e Moisés, Jetro viu as atitudes de Moisés e o povo e disse: olha, vou te dar um feedback aqui. Vou te dar uma linha de retorno, vou te dar uma resposta aqui. E às vezes você não pergunta para a pessoa, mas ela fala. Isso não vai dar certo. O feedback aqui agora por Neemias é perguntado. Então o feedback ele pode vir de maneira direta. E aí, o que está acontecendo? O pessoal de pós-vendas faz muito isso. Só que aí já é um feedback encomendado. Eu não sei se é tão verdadeiro muitas vezes isso. Sabe? Não sei, não podemos afirmar se é tão verdadeiro. Esse que nós estamos lendo na Bíblia é fiel. Esses dois relatos que nós lemos aqui eram de pessoas fiéis. Anani ou Anani dá um relato para Neemias tão verdadeiro quanto Jetro deu ao seu sogro Moisés. Um estava vendo, isso não vai dar certo. O outro não estava vendo, fala: o que está acontecendo?
E ele fala, olha, o que está acontecendo lá é pior do que você pensa. Estão em grande miséria. O povo, nossos irmãos. Porém, o que me intriga, eu gosto de usar essa palavra às vezes, é que aparece uma outra pessoa aqui na Bíblia que ela pede um feedback. E aí fica difícil não concordar que o feedback é uma coisa bíblica. Em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 15, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia, uma outra localidade, Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Que dizem os homens ser o filho do homem? Expressão também usada na época. E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes Jesus: E vós? Quem dizes que eu sou? Meu Deus. Jesus pediu feedback. Será que Jesus não sabia? Eu acabei de dizer que esses dois feedbacks aqui que nós estudamos anteriormente, passamos aqui por eles, são feedbacks fiéis. Só que tem um problema na fidelidade do feedback. Nem sempre tudo aquilo que você vê é o que parece. Por que eu explico? Porque a qualidade da informação determina a qualidade da decisão. Repara que no versículo 14 eles falam assim: eles disseram uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias. Por quê? Porque aqueles que estavam dizendo quem ele era não podiam dar um feedback verdadeiro. Afinal de contas, ele não era João Batista, ele não era Elias, ele não era Jeremias e nenhum dos qualquer desses outros profetas. Respeitando aqui a qualidade de cada um, é claro. Aí ele pergunta: E vós? Quem dizeis que eu sou? Nós temos um problema a nos dar com feedback. No versículo que está na sequência, que é o 16, diz assim, ó: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo. O feedback que Jesus recebe de Pedro era verdadeiro. Muitas vezes a gente recebe um feedback que na verdade não é um feedback. É só uma opinião. E opinião não é tão verdadeira quanto feedback. Feedback é algo que precisa ser checado. Ter fonte de confiança. E aí você pode dizer: e por que a minha vida pode ser melhor, pregador? Usando essa ferramenta chamada feedback, que está na Bíblia e que Jesus usou. Ela pode ser melhor porque se nós usarmos ela corretamente, nós podemos eliminar das nossas vidas alguns erros, alguns maus comportamentos que nós temos, algumas falhas, algo que você pensa que, como Moisés estava fazendo bem, e no final das contas, não estava fazendo bem. Não estava fazendo mal, e esse mal aqui não é aquele mal da maldade, do maldoso. Não. É que não estava sendo bom. E acabar transformando no mal. O feedback, ele pode deixar a nossa vida melhor. É quando a esposa fala para o esposo: olha, tal coisa que você está fazendo não é legal. Não tem me deixado feliz. Ou ao contrário. Ou quando os filhos, ou quando os colegas. A vida nos traz feedbacks diários, em que nós precisamos aprender. Sua vida pode ser melhor, a sua vida pode melhorar se você usar o feedback. Por que é que nós temos dificuldade de usar feedback? Porque nós somos orgulhosos. É onde as pessoas muitas vezes falam pra gente: você é teimoso. E eu particularmente preciso confessar o meu pecado. Eu ouço isso muitas vezes dos meus amigos: Valmir, você é teimoso. Valmir e suas teses. E realmente eu tenho muita dificuldade às vezes de abandonar coisas que eu acredito, que de repente alguém vem dar uma informação e fala: você precisa mudar isso. E eu falo: será? Porque eu não acredito em qualquer coisa, honestamente. É o famoso até que me prove o contrário. Porém, eu também não tenho compromisso com o erro. Desde que alguém me prove, eu falo: preciso mudar, estava errado. Mas nós temos esse orgulho. Nós precisamos saber usar feedback. Ele é gratuito.
Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21, tem uma passagem poderosa que fala diretamente sobre feedback. Nós precisamos usar essa ferramenta. Feedback. Você tem usado? Parece uma ferramenta hoje que é colocada como uma ferramenta comercial, mas não. É uma ferramenta pessoal e muito valiosa para a nossa vida. Quantas igrejas estão andando no caminho errado? Porque não houve feedback de quem? Dos seus membros. Daqueles que frequentam. Quantos jovens têm andado no caminho errado porque não houve o feedback dos mais velhos? É diferente do conselho. É diferente da opinião. É diferente do achismo. O feedback, ele precisa ser algo de uma boa fonte e verdadeiro. Para quê? Para que você acredite naquilo. Sabe? Para quando a informação seja enviada, a atitude seja enviada, o retorno dela, sendo ele verdadeiro, você vai olhar e falar assim, estou no caminho certo ou estou no caminho errado. Quanta gente está a passos largos para o inferno, mas está achando que está indo para o céu. Feedback. O que você come te dá um feedback. Quando? Nos exames. Faça exames. É diferente de pessoas que são contra a nossa opinião. De gente que nos critica. Isso aí a gente tem em todo lugar. Nós mesmos criticamos. Nós somos assim, nós somos falhos. Mas eu gostaria que você procurasse usar essa ferramenta. E em nome de Jesus eu garanto para você que a sua vida vai melhorar. Como eu já disse, discuta aí no seu grupo, no seu culto familiar, entre as pessoas. Aproveite essa semana e tenha coragem para pedir um feedback para aqueles que vivem muito próximo a você. Você vai ser uma pessoa melhor. Você vai deixar de carregar cargas, como Moisés está fazendo, que não precisa. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. A paz.